Somos seres movidos pela paixão ou pela razão? Acho que mais pela paixão. O ser humano sempre foi passional? Sempre. A ideia de pertencer a um grupo que nos represente é apaixonante? Para a maioria das pessoas, eu creio que sim. É uma mentira dizer que a política é movida pela razão? É uma palhaçada. Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre paixões políticas. Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, nós acabamos de ter eleições presidenciais. O resultado delas foi fruto da razão ou fruto da paixão? Tudo que tem a ver com o ser humano é sempre meio que uma mistureba dos dois, né? É fruto da razão, por exemplo, os esforços do Lula para convencer gente mais para o centro. É fruto da razão as manobras de fake news nas redes sociais, fruto da razão. A forma como as pessoas reagem tem muito de paixão. Agora, não resta dúvida que, pelo grau de radicalização que essas eleições acabou causando, do ponto de vista das pessoas, dos cidadãos, há muito mais pelas paixões. Apesar que, pelos profissionais políticos, claro que eles estavam pensando de forma racional, inclusive para gerar paixões das pessoas. O candidato do PT para gerar paixão nas pessoas de que era todo mundo santo, e o candidato Bolsonaro para gerar paixão nas pessoas que eles estavam combatendo em nome da liberdade. Então, você diria que do lado dos atores políticos, a paixão é um instrumento e eles usam mais a razão. E do lado dos que estão expostos aos políticos, a emoção, o afeto-chave é a paixão. Ainda que eles achem que estão sendo racionais. E sim, do lado dos atores políticos profissionais, seja os políticos, sejam os profissionais de marketing político, assessores, a paixão, ela é um recurso que você usa porque as pessoas no seu dia a dia, elas colam, e isso fica cada vez mais claro nas últimas eleições no Brasil, não só no Brasil, Estados Unidos também, elas colam nas figuras políticas, e quando eu falo figura, eu estou falando uma pessoa, nessa figura política, do discurso político, na ideia que eles acham que é o fim do mundo. Essas eleições no Brasil, agora, tinha momentos que eu tinha a impressão que eu estava vivendo a invasão da Normandia, cara. Parecia que era o dia D, que tinha gente que de fato achava que era o exército aliado indo enfrentar nazistas. Um pouco exagerado. Pondé, você disse então que toda eleição tem da parte do eleitor um comportamento majoritariamente passional. Mas por que essa eleição foi mais passional do que as outras? Eu acho porque, sabe, quando você tem textos hoje em dia, os estudos de paixão política começam de forma sistemática analisando a Revolução Francesa, né? Como o primeiro momento assim, onde você tinha, inclusive, já, digamos assim, alguns elementos filosóficos para poder se falar disso. As redes sociais, elas colocam a paixão em circulação. Elas são uma verdadeira cultura de bactérias para as paixões. Então, as pessoas aderem, assim como aderem para cancelar, para adorar uma cantora, para ficar discutindo fofoca. Então, as redes sociais, elas colocam bastante gás na possibilidade de aumentar paixões. Fora o fato, fora essa questão, que o Brasil, assim, se a gente falar depois da ditadura para cá, você tem um partido, o PT, né? Que é um partido que tem uma história, que é orgânico, surgiu da base, está historicamente bastante vinculado ao final da ditadura, a própria figura do Lula, né? Está vinculado diretamente ao final da ditadura, às greves do ABC e tal. E aí você tinha um partido tucano, que era um partido, que era mais uma grife do que um partido, que fazia lá uma certa disputa, e que depois de perder 4 eleições diretas, né, para o PT,
desmanchou, virou nada. E aí apareceu, por uma série de razões, esse movimento mais de extrema-direita, vinculado ao Bolsonaro, mas que não depende dele só, apareceu um movimento que disputa o território com o PT, porque o PT estava olhando para o Brasil de um jeito que era assim, o PSDB virou nada, os outros partidos todos estavam ali mais querendo disputar dinheiro do que, na realidade, disputar cargo de primeiro mandatário, presidente da República, e, de repente, apareceu um movimento ligado ao Bolsonaro e à extrema-direita que está aí para disputar terreno, de fato, com o PT. O PT achou que ele era dono do quintal inteiro já. E aí apareceu esse movimento que, de fato, disputa, independente dos resultados da eleição, disputa para cá, disputa para lá, e isso também acirrou os ânimos. Porque, Thaís, as pessoas, quando se apaixonam e se envolvem com política, é sempre para ir para o pau. É sempre para destruir o outro. É tudo mentira. Ninguém discute política para construir uma consciência crítica. Será que as pessoas acham que elas votam com a razão ou com o coração? Vamos ver. Eu voto com a minha emoção, pois eu acho que todo mundo está, de certa forma, envolvido de alguma forma emocionalmente com o que está acontecendo no país. Eu diria que com a razão, mas eu não voto só pensando em mim. Eu voto com a razão, porque acho que votar é um papel muito importante do cidadão, né? Você está ali botando em jogo toda a questão da sociedade, então com certeza a razão, pensar no coletivo é importante nessa hora. Eu voto pela razão, porque precisamos ter consciência. Nós precisamos olhar aí o futuro, olhar o que nós temos nas nossas mãos para poder votar na pessoa mais correta, mais certa para o país. Eu acredito que a gente deve utilizar a razão para votar, mas particularmente eu uso a emoção porque eu acho que é o que interliga, é uma coisa que todo ser humano tem em comum e acho que no momento atual eu acho que é o que a gente precisa também como um todo na realidade que a gente tem no momento. Eu voto com a razão e eu acho que o outro método ele só afasta a política do povo. Eu voto com razão porque é uma decisão muito importante para o Brasil, então a gente tem que estudar onde a gente está concretizando o nosso voto. Eu voto com a razão pelo um futuro melhor pelo meu país, amo minha família e desejo um Brasil mais justo. Eu voto com razão porque eu vivo no mundo coletivo, compartilhando com as pessoas e tenho que pensar não só em mim, pensar nos outros também. Eu voto com a razão. E na verdade, eu voto pela liberdade, pela não violência e pela possibilidade de termos um país democrático com direito à saúde e as pessoas serem como elas são, na verdade. Eu voto com razão, a favor da democracia. Eu acredito que a maior parte diz que votou com a razão, que vota com a razão. E vota com a razão porque é necessário avaliar a situação que a gente está vivendo e tal. O truque é que já o modo como você vê a situação sobre a qual você acha que está usando a razão já está permeado pela paixão. Entende? Quer dizer, a ideia de que, então, eu estou aqui, eu tenho uma capacidade racional aqui e eu uso essa capacidade racional sobre a realidade que eu estou avaliando. Grande parte dessa realidade que eu estou vendo, sobre a qual eu vou usar essa coisa chamada razão, a minha percepção já está atravessada por paixões. Aí é que está a questão. Não é que a pessoa não é capaz de usar a razão, mas provavelmente, se ela continuasse o discurso dela, supostamente racional, ela ia começar a repetir, como aconteceu, certos clichês que atravessaram as eleições, certo? Pela minha família aqui, pela democracia ali, para que as pessoas possam ser o que elas queiram ser, enquanto que outros veem isso tudo ao contrário. E esse viés vem carregado de simpatias, antipatias, memórias que impactam a nossa percepção da realidade, nossos desejos, nossas raivas, pessoas que a gente conhece, quer ferrar, e aí está com outro candidato, então você fica feliz que o outro vai dançar. Quer dizer, tem uma série de elementos aí que não é do âmbito da razão. E aí eu chego e digo, agora eu vou usar a razão nisso tudo. Mas o que eu estou enxergando não é racional só. Tá, você então descreveu o voto real, mas como seria o voto ideal, então?
O Não voto. existe. Então, o voto ideal, imaginariamente, seria, algumas pessoas acham que é o voto de uma inteligência artificial, né? Mas, sim, seria o voto de alguém que, usando das suas faculdades racionais, perceberia a realidade sem viés, o que não existe. Você pode imaginar que uma pessoa tem mais prática no uso da razão e que ela, essa é a hipótese, normalmente sobre intelectuais e jornalistas, o que necessariamente não é verdade, mas tem um repertório maior de conteúdo, mais experiência de leitura, de abordagem, e que, portanto, esses dois elementos produziria, talvez, um eleitor com menos viés, o que também não existe. Isso não é o que Platão dizia, que os votos deveriam ser reservados para os mais preparados, para os mais inteligentes, para a elite intelectual? Epistocracia. Epistocracia. É, a ideia de só quem tem conhecimento epistemológico, no sentido platônico, que é o conhecimento necessário, absoluto, universal, fundamentado, lógico, poderia tomar decisões. É claro que quando você passa isso para a realidade, isso normalmente dá em grupos, votando em nome de outros, porque os outros seriam incapazes, apesar que a gente sabe, a gente tem a impressão que um monte de gente vota, e de fato vota a partir de ideias que nos parecem completamente absurdas. Então quer dizer que você está defendendo que só os mais preparados votem como Platão? Não, porque não vai adiantar nada. Os mais preparados vão roubar no jogo, vai ter dúvida de quem é o mais preparado. Imagine o critério para decidir quem é o mais preparado. É óbvio que não funciona. É essa zorra mesmo. Não tem salvação. A democracia é essa bagunça. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar por que as revoluções são sempre eventos passionais. Estamos de volta com o Linhas Cruzadas, hoje falando sobre paixões políticas. Bom, Dé, no primeiro bloco você lembrou da Revolução Francesa e disse que ela era um exemplo de uma paixão política, de uma demonstração de paixão política. As revoluções são sempre passionais? Olha, se a gente pensar, por exemplo, as revoluções, elas são muito parecidas com... Elas estão ali mais ou menos na mesma chave que uma guerra civil, né? Ainda que algum professor de história vai dizer para você que a revolução é movida por uma visão de mundo, por uma ideologia, enquanto que a guerra civil pode ser simplesmente a dissolução do tecido social e a destruição do poder legítimo, né? Agora, se você olhar a Revolução Gloriosa no século XVII, na Inglaterra, foi uma revolução que houve violência, houve paixão, houve mortes, inclusive porque foi uma revolução que estava envolvida com o processo de guerra civil. Agora, se a gente pegar, por exemplo, Paris, 1789, Paris, 1830, Paris, 1848, Paris, 1871, Moscou, Rússia, 1917, e todos os outros movimentos que aconteceram na Hungria, na Polônia, na Prússia, na Itália, certo? Só para ir elencando vários, quer dizer, todos eles foram movimentos passionais, né? E todos eles, inclusive, compreendidos entre o finalzinho do 18 e o começo do 20. Então, acho muito difícil uma revolução não ser movida por paixões. Onde é que estão os elementos passionais aí, nessa série de revoluções que você citou? É claro que, só uma coisa, é claro que você consegue também estabelecer certos conjuntos de ideais que podem ser compreendidos como conceitos, né? Justiça, igualdade, né? Alguma coisa assim. Mas os elementos passionais, na violência desmesurada, né? No processo de desumanização daquele que é considerado o inimigo. Quando eu digo violência, como era comum na Revolução Francesa, é abrir a barriga das pessoas no meio da rua para deixar as vísceras caírem para fora, que era uma forma de
uma prática medieval já, mas o caso da Revolução Francesa em larga escala e movido pela ideia de que aquilo estava transformando o mundo num mundo melhor, né? A raiva que vai se difundindo no tecido social entre vizinhos, por exemplo, e aí, às vezes, a revolução se alimenta de ressentimentos, rancores, tomada de patrimônio. É sempre bom lembrar aquela famosa frase do Rothschild, quando tiver sangue nas ruas, compre imóveis, certo? Quer dizer, porque aí você vai a violência contra o vizinho, contra o cara que é mais rico, aquele que você quer acertar as contas, de repente o cunhado que você odiava. Quer dizer, isso tudo são elementos em que a paixão política vai se manifestando. Inclusive cortar a cabeça, né, do rei, chacinar a família do czar, no caso da Revolução Russa. E a veneração pelos líderes, Pondé, também não é um elemento passional? Em quase todas essas revoluções que você citou, francesas, a russa, a italiana, sempre teve um líder venerado, adorado. Isso também não é um elemento passional? Sem dúvida, quer dizer, primeiro você tem uma relação passional com o ideal, né? No caso da Revolução Francesa, você tem alguns líderes, né? Entre eles o Robespierre, que depois acaba sendo guilhotinado também, mas você tem um conjunto de ideais, uma visão de mundo. A Revolução Francesa vai desaguar em Bonaparte, né? E nas guerras napoleônicas. Então, eu diria que você, nessas revoluções, por exemplo, a russa, você tinha o grande líder que era o Lenin, Trotsky também, grande orador, mas o grande líder carismático era o Lenin. Então, eu diria que as paixões, digamos, positivas, não necessariamente as destrutivas, elas estão vinculadas a figuras, mas essas figuras, pelo menos desse conjunto histórico de revoluções que a gente viu, que importa tanto a política até hoje, elas são vinculadas a certo conjunto de ideais, que são os ideais que, inclusive, justificam a violência passional, que do ponto de vista daqueles que praticam, não acham que estão simplesmente sendo desprezíveis. Eles estão sendo violentos para a construção de um mundo melhor e mais justo. Vamos ver agora uma cena do filme A Revolução em Paris. Ela mostra um grupo de mulheres partindo de forma apaixonada em busca dos seus direitos. Écoutez, nous voulons que le roi quitte Versailles et que sa cour infâme. Nous voulons du blé, du pain et des droits. Nous voulons que le roi quitte Versailles, à Paris, dans nos murs. La liberté nous donnera du pain et des ailes. Nous voulons que le roi quitte Versailles et sa cour infâme. Nous voulons que le roi quitte Versailles et sa cour infâme. Hier piétinait la cocarde, demain la mitraille. Nous allons à Versailles chercher notre roi. Nous allons à Versailles chercher notre roi. Nous voulons du blé, du pain et des droits. Catástrofe total, né? Você imagine que normalmente pessoas como as mulheres dessa cena, é claro que esse filme tem uma construção para dizer que as mulheres participaram. E de fato participaram, né? No caso da Revolução Russa, um dos primeiros eventos que disparou a Revolução em 17 foi uma reunião de mulheres à frente do Hermitage, do Castelo de Inverno, da família real russa, os Romanov, pedindo pão. Elas foram lá porque não tinha pão durante não sei quanto tempo, e elas foram lá se reunindo, seguindo um padre, e aí começaram a fuzilar, começaram a atirar,
né? Então, agora, independente desse aspecto de gênero, que hoje está na moda todo mundo falar, às vezes enche o saco de tanto se falar, para um povo chegar à situação de violência que os franceses chegaram, é evidente que a coisa estava muito ruim. Não dá para defender a aristocracia francesa, né? Você tem aristocracias mais competentes, como a inglesa, por exemplo, que conseguiu administrar muito bem a situação, né? A francesa foi uma catástrofe. Governo centralizado, nesse sentido um pouco semelhante ao problema russo no 20 e no final do 19. Um governo que não tinha braço para administrar, desinteresse, extremamente corrupto, uma liderança totalmente dissociada, rei burro, né? Assim como era o Nicolau II, o Luís XVI, o Luís XVI. Então, tem uma série de elementos que as pessoas normalmente não saem cortando cabeça uma das outras na rua. Elas não saem matando todo mundo. É claro que você tem canalhas no meio e tal, mas para o grosso da população, inclusive imagina mulheres fazendo isso, né? Saindo da sua vida, do cuidado com os filhos, essas coisas do dia a dia, para ir para o pau, literalmente, porque estava muito ruim mesmo. Vamos agora à nossa caixa de perguntas. Pondé, Edilamar Pinto te pergunta: por que os políticos do nosso país não são apaixonados pelo povo, mas só por eles mesmos? Quem diz que a maior parte dos políticos é apaixonado pelo povo? O que eu acho que a gente pode dizer é que talvez existam países no mundo em que os políticos sejam mais competentes na gestão pública. Aí sim, né? Que os políticos sejam menos corruptos. Aí sim. Que você tenha uma elite econômica menos escrota. Aí sim. Agora, não acho que políticos são apaixonados pelo povo. E isso faz parte do grande folclore, e inclusive da figura paternalista, né? De um grande político que é pai dos pobres e ama os pobres. Isso é um puta do papo furado do cacete. Agora, não há dúvida que você tem países do mundo mais organizados, em que você tem... Veja, dos grandes países do mundo em tamanho, o Canadá tem 10 pessoas morando. Então, não tem muito problema. Os Estados Unidos é o grande elemento fora da conta, porque o Brasil é difícil de administrar, a China também, só na porrada e no controle, a Rússia não é administrada, e quando é também é na porrada e no controle. Então, a dimensão geográfica, que muita gente não dá atenção no mundo político, que a dimensão geográfica que muitas vezes impõe problemas, quer dizer, quando você tem um país continental, ou quando você tem uma coisa como a Amazônia, que é difícil de você administrar do ponto de vista logístico, ou como a Sibéria, por outras razões, isso impacta a forma da política funcionar. É muito fácil ser um país organizado quando você é do tamanho da Dinamarca. Tá, mas respondendo ainda a pergunta da Edilamar, os políticos, então, costumam ser mais racionais do que as pessoas que os elegem? Espera-se que sim. Né? Eu tenho a impressão que nos últimos anos o Brasil viveu uma situação em que você é um presidente que era um pouco não racional, para ser assim, mais ou menos cuidadoso na expressão, um pouco não racional, ou de uma racionalidade muito espúria, muitas vezes, né? Mas assim, sem dúvida, um político profissional ele tem que ser racional, ele tem que ser pragmático, né? Ele tem que avaliar riscos e benefícios, ele tem que levar em conta a popularidade dele, quando a gente está falando de uma democracia, né? Ele tem que levar em conta a possibilidade de fazer com que o povo sofra menos, faz parte da racionalidade, faz como parte gestor, da paixão. Como gestor, como alguém que está fazendo a gestão de uma coisa, a coisa pública, res pública. Para participar do Linhas Cruzadas, envie sua pergunta ou seu comentário através das redes sociais da TV Cultura, usando a hashtag Linhas Cruzadas. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre o prazer de se dissolver na massa ou a insustentável leveza de não ser.
Estamos de volta com o Linhas Cruzadas, hoje falando sobre paixões políticas. E o escritor e ensaísta búlgaro, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, Elias Canetti, passou um tempão estudando, tentando decifrar as diferenças de comportamento entre o homem sozinho e o homem na multidão. Quando a gente está na multidão, o nosso comportamento é diferente, Pondé, e é mais passional? Sim, essa é uma conclusão direta do Canetti, não só dele, do Freud também, mas o Canetti falava que, bem, o Canetti viveu, ele ter nascido em 1905, morrido em 1995, alguma coisa por aí assim, viveu bastante ao longo do século XX. Então, ele viu a Primeira Guerra Mundial, depois ele viu a Segunda Guerra Mundial, já como adulto pleno. E assim, e ele conta que um dos equívocos, isso o Canetti falando, um dos equívocos comuns de quem tenta estudar a massa é porque nunca teve o prazer de fazer parte de uma. Como ele diz que ele foi levado também em momentos da vida dele a se sentir parte de uma massa política, né? Como se diz, de fazer reclamação em massa e protestar contra o governo em massa. Então, ele fala que ele sentiu na pele a atração que existe em você fazer parte de uma massa, de você se sentir diluído naquilo que ele chamava daquela mancha obscura, que é o centro da massa. Ele faz diferenças, ele fala de massa que cresce espontaneamente, de massa que não cresce espontaneamente, tem toda uma análise técnica. Mas esse ponto de vista do eu que se dissolve e que existe um gozo nessa dissolução. Você se livra de uma identidade única e você se sente amado pela massa, né? E em troca você ama a massa, porque são todos iguais ali. Inclusive os sons, ele fala, né? A linguagem, ela é empobrecida, ela é repetitiva, você fala aquilo que todos falam. Então, isso tudo gera enorme prazer, segundo ele. E que ele sentiu esse prazer. Porque é como ser aliviado do peso do indivíduo, do seu peso como indivíduo? Essa ideia, essa questão que você pergunta sobre o alívio de ser indivíduo e tal, tem um outro autor, também do século XX, filósofo inglês chamado Michael Oakeshott, que escreve sobre o projeto fracassado do indivíduo, no sentido de que na verdade, ser indivíduo é muito difícil, né? Ser indivíduo significa, supostamente, você, então, avaliar, tomar decisões, assumir responsabilidades. Por isso que o Oakeshott diz que o projeto de indivíduo moderno é um projeto que fracassou. E a gente acabou herdando o que o próprio Oakeshott fala. Às vezes ele usa a expressão homem-massa também, mas ele fala de o anti-indivíduo. O que é o anti-indivíduo? É, no fundo, o grosso da população, segundo o Oakeshott, que odeia o indivíduo. Porque o indivíduo, ele parece se colocar numa posição acima dos outros, visto do ponto de vista do anti-indivíduo. Porque a ideia do Oakeshott, o anti-indivíduo, na realidade, é alguém que está ali, não necessariamente dentro de uma massa, mas está dentro de um grupo, né? Porque o Canetti pensava em massa física, mas ele já imaginava a ideia de uma massa que não fosse só física, como a gente vê hoje em redes sociais, né? Mas aqui o que eu estou dizendo é o seguinte, o anti-indivíduo é aquele conjunto de pessoas que está identificada com algum grupo e odeia pessoas que não parecem estar identificadas com grupo nenhum. O Oakeshott chega a dizer que o indivíduo corre o risco de ser perseguido nas ruas. Então, se a gente junta o que o Canetti está falando, porque o Canetti está fazendo uma crítica à massa. Não se engane, quando ele diz que a massa exerce um prazer, ele está falando do risco que é
E quando ele diz quem analisa a massa e nunca sentiu o prazer de fazer parte da massa... Que não conhece o risco. Não conhece o risco que é fazer parte da massa. Porque quando você faz parte da massa, você se sente cheio da massa. É como se seu eu crescesse. Na realidade, é porque ele se desfez. Ele se identificou com aquela totalidade, né? E o Oakeshott está dizendo que o projeto de ser indivíduo, na verdade, essa ideia de ser indivíduo bom, se ele vivesse hoje, ele diria que o projeto de indivíduo virou, na verdade, uma propaganda, uma commodity. Indivíduo é a figura do Instagram contando que está deprimido. Vamos ver agora uma cena do filme Infiltrado na Clã, de Spike Lee, que fala sobre o grupo supremacista americano. Ron Stallworth, are you a white, non-Jewish American citizen? Yes. Yes. What? Yes. I am a white, non-Jewish American citizen. Are you in favor of a white man's government in this country? Yes. Ron Stallworth, are you willing to dedicate your life to the protection, the preservation, and the advancement of the white race, in mind, in body, and in spirit? Yes. Be seated. The mayor had a photographer by the name of Gildersleeve. He came and took pictures of the whole thing. Those pictures were later sold as postcards. Remove your hood. They put Jesse's charred body into a bag, Remove your hood. dragged him through town. Remove your hood. They sold the remains Remove your hood. as souvenirs. Remove your hood. A lot of good white folks just stood there like it was a 4th of July parade. They even let the children out of school on lunch hour. Remove your hood. And all I could do was to watch and to hope they wouldn't find me. Esses caras são, como se fala nos Estados Unidos, a bunch of weirdos. Quer dizer, é um monte de cara esquisito. É claro que é um exemplo de massa, é um exemplo em que a gente está tocando no paroxismo do processo de se tornar um idiota fazendo parte de uma massa, né? Você pode ter, que é a Clã, né? Esse filme, na realidade, é muito engraçado, porque é a parceria entre 2 policiais do FBI, um negro e um judeu, 2 tipos que a Clã odeia, né? Para aplicar, para criar uma situação para poder prender os caras, né? É isso que o filme é. Infiltrado vem daí, no filme. Mas, assim, é claro que existem pertencimento à massa que não chega a esse grau de paroxismo. O grande problema do pertencimento à massa é a redução da capacidade de julgamento, a redução da capacidade de análise, certo? Que implica em um peso, e a massa tira esse peso de você. Então, quando você está num grupo de WhatsApp e você posta uma coisa que você sabe que todo mundo vai adorar, que isso vai reforçar a imagem que você tem no grupo social que você pertence, é um movimento de massa, certo? Porque você está fazendo aquilo ali, porque você vai receber afeto, concordância, apoio. Então, o problema da massa é você pode estar simplesmente todo mundo vestido de branco, cantando porque é lindo, o futuro vai ser maravilhoso, todo mundo se ama. Quando todo mundo sabe, por exemplo, que você está falando de política, no dia seguinte, acabou, meu amigo, o dia seguinte é para valer, vamos para o pau. Mesmo quem estava do meu lado, não estava do meu lado. Então, não é para achar que massa é só grupo de esquisito que nem a Clã, né? Esse é um caso de um paroxismo extremo,
de massa. Não, você pode fazer parte de massa numa situação em que normalmente você pode achar que está sendo lindo participar da massa. Como Esse é num o grupo risco. de WhatsApp. Como um grupo de WhatsApp ou qualquer outro. Quer dizer, o risco da massa é a sensação de concordância que você sente ao fazer parte dela. Vamos agora para o nosso jogo rápido. Pondé, o que faz um filósofo perder a razão? O que faz o filósofo perder a razão? Uma paixão louca. Fácil, a razão vai para o saco. Não são só filósofos nesse caso, né? Não, esse é um blockbuster. Fora isso, sei lá, uma coisa que você ache de um grau de estupidez gigantesco. Thaís, você já se sentiu parte de uma massa alguma vez na vida? Sim, quando você estava falando sobre o gozo de se dissolver na massa, eu lembrei de 2 exemplos bem literais até, da minha juventude. Um foi um primeiro show de rock que eu fui e esse dissolver-se na massa, cantar a mesma música, sentir a mesma coisa, é de fato um gozo e eu nunca esqueci isso. E a outra coisa que eu me lembrei, que também é igualmente literal, foi um evento político que foi as Diretas Já, que também tinha todos esses elementos de massa, de hipnose da massa, e que eu também me reconheci aí. E daí tem outros mais inconfessáveis, mas esses... Essas são as melhores dissoluções, né? Pondé, o que é mais fácil? Você aprovar ou rejeitar? Você amar ou odiar? Estamos falando de política. O mais fácil é sempre odiar. Maquiavel tinha toda a razão. O mais fácil é sempre rejeitar. O mais fácil e mais intenso, se eu seguir o Maquiavel, continuará a ser o mais intenso, né? Você permanece mais tempo odiando, rejeitando. O ódio dura mais que o amor, é isso? Normalmente, sim. O amor você precisa alimentar mais vezes. É mais fácil ser cético em relação ao amor do que ao ódio. Então, acho que odiar e rejeitar. Muito mais fácil. Thaís, na sua opinião, a massa potencializa a estupidez? A estupidez, não só a estupidez, né? A intolerância e a violência também. Você falou sobre as massas físicas e as outras, por exemplo, na massa virtual, que é essa massa das redes sociais, a violência, a intolerância está presente, por exemplo, nos vários cancelamentos que a gente já viu, né? Que são linchamentos virtuais e fenômenos de massa, não é isso? Ninguém me convence que quando você vai cancelar alguém, o principal gozo é você ferrar a pessoa e não a causa que está em jogo. E no anonimato, né? E no anonimato melhor ainda. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos discutir, será que a paixão alimenta a intolerância? Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre as paixões políticas. Pondé, no bloco anterior você falou que quando a gente pertence a uma massa, ou seja, um grupo heterogêneo, cujo pensamento você se escora, se defende, se apoia, quando você pertence a uma massa, você tem a sua capacidade de julgamento diminuída. Então, juntando essa redução da capacidade de julgamento com o fato de que quando você pertence a uma massa, você tende a ter as paixões mais inflamadas, essa somatória não levaria a um aumento da intolerância, ainda falando no campo da política? A massa, seja ela que de teor for, ela tem uma vocação à intolerância porque ela está movida por uma certeza absoluta que, na realidade, na hora do exercício da massa, o que é o exercício da massa? É quando você está gritando junto, quando você está quebrando junto, ou quando você está cantando junto, ou quando você está fazendo uma caminhada junto, qualquer uma coisa como essa. Na hora do exercício da massa, você tem absoluta sensação de que você está no lugar certo, de que aquilo é a coisa certa para fazer. O resultado, por isso que eu estava fazendo a analogia com o monoteísmo, é que quando você tem uma certeza absoluta, você tende à intolerância. E quando você tem certeza de que o seu grupo está certo, isso significa ter certeza de que o outro grupo está errado. Totalmente. Não tem nem forma de diálogo. Por isso que, quando a gente está refletindo sobre a ressaca da eleição
E o próprio período da eleição no Brasil agora e dá essa impressão de que você tem uma clivagem, que vai ser difícil juntar uma coisa com a outra, porque basicamente o que o grupo A quer é que o grupo menos A concorde com ele e vice-versa. A gente usa sempre a palavra intolerante no sentido evidentemente negativo. Intolerância religiosa, intolerância de gênero, intolerância racial, sei lá, qualquer intolerância que você queira. Agora, normalmente, a pessoa que está sendo intolerante, ou o grupo que está sendo intolerante, o é em nome de algum julgamento que considera razoável. Eu serei intolerante com a corrupção. Eu serei intolerante com o fascismo. Eu serei intolerante com quem quer transformar o Brasil numa Venezuela. Só para ficar nos clichês que têm enchido o nosso saco nos últimos meses no país. Então, assim, a intolerância, mais do que se imagina, normalmente mora na casa das pessoas de boa vontade. É o contrário do que parece. Já a tolerância, que tem como se diz, uma imagem tão positiva, vamos construir uma tolerância religiosa e não sei o quê. Eu acho que, já que eu falei de casa, né, eu acho que o melhor sentido de tolerância que existe, na verdade, é aquela expressão antiga que se usava para bordel, que se chamava de casa de tolerância. Já que eu falei de casa, onde as pessoas se acham do bem e a intolerância mora lá, onde que a tolerância mora? No bordel, certo? Por quê? Porque é um lugar onde os pecados são tolerados, um certo comportamento fora da lei, uma certa miséria humana, quer dizer, inclusive são toleradas coisas ruins também. Por que se chama bordel de casa de tolerância? Isso devia ser ensinado para todo mundo. Você quer entender o que é tolerância? Quer? Você sabia que bordel se chamava casa de tolerância? Tolerância contra as fraquezas, os pecados, os erros, certo? Por quê? Porque só uma pessoa que se acha muito pura, muito certa, ela é intolerante. Então, nessa equação aí que a gente montou agora, a tolerância é resultado da soma de uma paixão inflamada, mais o pertencimento, a diluição do eu num grupo, na massa. Como quebrar essa equação? Qual variável pode melhorar de modo que a tolerância ou a intolerância diminua? Por exemplo, a tolerância não diminua, né? Todo mundo quer aumentar a tolerância. A intolerância diminua. Sim. Então, por exemplo, se você ficar mais maduro, você vai ser um ser menos passional. Ou se você envelhecer, você vai ter menos tendência de aderir a um grupo, de pertencer à massa, de deixar as decisões a cargo de um grupo que te escolhe e que te apoie. O que pode quebrar essa equação e fazer a intolerância diminuir? Eu acho que uma coisa que pode ajudar uma pessoa a ser menos intolerante é, seguindo o conselho do que eu falava antes da casa de tolerância, é você descobrir que você é um pecador. As mazelas do grupo ao qual você pertence, não passar a mão pela cabeça daquilo que você acha que é maravilhoso, sabe? Quer dizer, a intolerância é o bastião da pessoa que se acha certíssima. Então, é claro, se você conseguir produzir algum tipo de ceticismo, porque a intolerância ela pode ter até uma característica que é uma certa condescendência, né? Não, você é menos A. Essas pessoas que são menos A é porque, coitadas, não tiveram educação, são pessoas que têm traumas psicológicos, entendeu? Elas têm traumas psicológicos, ou elas, na realidade, sofriam bullying na escola, sei lá, alguma coisa assim. Então, a intolerância ela é movida por uma certeza muito grande. E uma certeza que opera meio que no backstage. Você quase não tem consciência dessa certeza, mas quem te empurra para a tolerância. Então, ao longo da história da filosofia, não há dúvida, assim, o ceticismo, né, ele sempre foi aliado da tolerância.
no sentido de que, como na verdade não dá para ter certeza de nenhuma teoria sobre coisa nenhuma, é melhor seguir os hábitos. E os hábitos, eles tendem a ser acomodados a certas tolerâncias, como do tipo, não, a gente sabe que no fundo os seres humanos normalmente se corrompem aqui ou ali, tem um certo grau de vaidade, mas você consegue também que as pessoas sejam generosas em algumas situações, entende? Quer dizer, aquilo que é arraigado na experiência ancestral. Eu acho que uma das grandes dificuldades do tema da tolerância no mundo contemporâneo é porque a intolerância é típica da modernização. A modernização é intolerante. Por que ela é intolerante? Porque ela tem certeza que ela é melhor do que o passado. A tolerância está ligada a uma certa indiferença, a um comportamento completamente reto. Enquanto que a intolerância está associada à ideia de que eu sou completamente certo e você é errado. Vamos ver agora uma cena do filme Les Misérables com Gérard Depardieu. Fichez le camp! Je fais sauter la barricade! Fais ça pour éliminer, tu sautes avec! Je ne demande que ça! Il est fou! En arrière! Repliez-vous! En arrière, bon sang! Repliez-vous! Repliez-vous! O Victor Hugo era simpatizante de um certo viés da Revolução Francesa em direção à diminuição da miséria. Ainda que o olhar do Victor Hugo fosse atravessado, digamos assim, por um certo, um certo pensamento igualitário cristão. Basta lembrar do livro, né? Os Miseráveis, que a transformação do personagem se dá no contato com o bispo, toda a questão do perdão que está em jogo na história. E deságua numa dessas revoluções, né? Então, a massa que aparece nos Miseráveis é uma massa bela, justificada, idealizada, tanto que o nome da história é Os Miseráveis. Quando as pessoas não têm para onde ir, elas podem facilmente se transformar numa massa. A massa é um comportamento humano que pode, em determinados momentos, se transformar na única forma que o ser humano tem de se manifestar contra alguma coisa que ele odeia. Certo? Então, por mais que a gente critique a massa, e, aliás, o Canetti sabia muito bem disso, às vezes a atração que a massa exerce sobre você é porque você tem certeza que a frase que eles estão gritando tem razão. E aí você adere, como no caso do filme. A história leva você a simpatizar completamente com os revolucionários. Tanto que um deles é o namorado da menina que ele cuida a vida inteira, o Jean Valjean, certo? E que é um cara super legal, digamos assim. A simpatia completa e total. Então, do ponto de vista da história política, essa simpatia pelas massas revolucionárias francesas, principalmente,
elas vão alimentar muito o idealismo político até hoje no Brasil. A ideia de que você pode fazer parte da massa e que você pode estar do lado certo. Como bem disse tanto Canetti quanto Ortega y Gasset, no fundo, na modernidade, as pessoas gostam de aglomerar, de estar junto com um monte de outras pessoas. A modernidade tem vocação à massa. Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.